Olá, esse é o seu canal Lá Vem o Chefe, eu sou o professor Luca Façanha e a dúvida de hoje é uma pergunta que tem ficado na moda entre os nossos clientes e os nossos assinantes. E aí, a Receita Federal vai taxar o Pix? A Receita Federal vai me multar? Será que eu vou pagar mais impostos? O que eu devo dizer para os meus clientes que não querem pagar com cartão ou com Pix porque estão com medo da Receita Federal? Será que eu devo ficar aceitando somente pagamentos em Pix ou em cartão? Essas são umas das muitas dúvidas que têm aparecido por aí. Eu conversei com contadores e com pessoas da Receita Federal que me ajudaram a esclarecer um pouco mais sobre isso. Já sabia que havia muita mentira no meio, então fica nesse vídeo que ele vai tranquilizar você um pouco mais e te orientar em como você deve agir nessa nova mudança, tá bom? Bem, para responder essa pergunta que os nossos assinantes têm feito, a gente foi conversar com contadores e pessoas da Receita Federal. O mais importante que você deve entender é o seguinte: não será criado nenhum novo imposto. Impostos, para serem criados, precisam passar pelo Congresso Nacional. E isso leva muito tempo e tem uma discussão política por trás disso. Ocorre que, quando já existem impostos criados, cabe à Receita Federal gerar instrumentos internos ou instruções normativas, que são as INs, que vão regular como que elas vão auditar para saber se as pessoas estão pagando corretamente os impostos. Ou seja, são procedimentos internos que a Receita tem para cobrar o imposto da maneira correta. Isso é uma instrução normativa. Então, o que faz a instrução normativa? Ela não cria um novo imposto, até porque ela audita a renda e algumas movimentações. O imposto sobre consumo já existe, então você não vai sofrer uma bitributação, tá bom? A primeira coisa que deve ser eliminada nessa dúvida que tem surgido é: a Receita não vai tributar você duas vezes. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Outra coisa, a Receita já tem muitas informações sobre todos nós. Para vocês terem uma ideia, um dos computadores mais poderosos do mundo, que são utilizados para identificar mísseis, para fazer previsões meteorológicas, no Brasil ele é utilizado pela Receita Federal para cruzar as informações do contribuinte e descobrir sonegação, origem oculta de bens, origem criminosa de recursos. Então a gente já vem sendo monitorado há muito tempo de uma maneira muito eficiente pela Receita Federal. Não pense você que mudando a cultura de fazer Pix ou de cartões de crédito, você vai passar por debaixo do radar da Receita Federal. Esse é um radar muito eficiente, tá bom? Basta dizer para você o seguinte: a IN que está causando todo esse alvoroço, o número dela é 2219. Ela é de setembro do ano passado e passou a valer a partir de janeiro desse ano, tá bom? Então a Receita Federal foi lá, decidiu que achava melhor fazer uma alteração na instrução normativa anterior e editou essa nova instrução normativa e deu um prazo para que as instituições se adaptassem. E aí ela começou a valer a partir de janeiro deste ano, tá bom? Isso é uma coisa. Mas a gente começou a criar um alvoroço como se quem ganha até R$ 5.000 ou quem gasta mais de R$ 5.000 estaria aí no radar da Receita Federal. A gente já estava, pessoal. Vamos dar uma olhada na IN anterior? Bem, vocês podem ver por essa imagem aí de antes e depois. Antes, a regra era regulada pela IN 1571, do ano de 2015, que criou o iFinanceira, onde as instituições tradicionais como Bradesco, Itaú, Safra, Santander, enfim, a maioria das grandes instituições financeiras, elas eram obrigadas a reportar as movimentações de R$ 2.000 para pessoas físicas e R$ 6.000 para pessoas jurídicas. Ou seja, a partir de R$ 2.000, aquelas instituições já reportavam essas movimentações para a Receita Federal. Nessa nova instrução normativa 2219, editada no ano passado e que vale agora em 2025, o que ela mudou? Ela mudou apenas os valores, inicialmente, que deixaram de ser R$ 2.000 para pessoa física e passaram a ser R$ 5.000. Ou seja, antes a Receita Federal pedia às instituições financeiras que a partir de R$ 2.000 elas comunicassem as movimentações para a Receita Federal. Agora ela pede que seja a partir de R$ 5.000, ou seja, ela está diminuindo a amplitude de fiscalização nesse sentido. Mas por que isso acontece? Porque desde 2015 até 2025,
2025 se passaram 10 anos e houve muita inflação nesse período. Naquele tempo, R$ 2.000 era uma monta relativamente alta, como é hoje R$ 5.000. Então ela atualizou o valor, tá bom? E nesse sentido, ela até teria diminuído a lupa em cima das pessoas, se você for olhar o aspecto de uma instrução normativa antiga para a atual. Na antiga, ela pedia que as instituições reportassem a partir de R$ 2.000 para pessoas físicas e agora é 5.000. A partir de R$ 6.000, ela pedia para pessoas jurídicas e agora 15.000. Então, o que levou a Receita Federal a fazer essa atualização? Principalmente a inflação, tá bom? Houve inflação de 2015 até agora e aí ela atualizou os valores. Nesse sentido, a amplitude da fiscalização dela diminuiu, porque ela deixou que menos movimentações fossem reportadas pelas instituições financeiras. Mas o que muda de agora em diante? O que muda é que no passado, apenas as instituições tradicionais, os bancos grandes, é que eram obrigados a fazer esse reporte. E agora, todas as instituições que oferecem alguma forma de crédito devem reportar, incluindo os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Safra, vários bancos. Mas também algumas instituições financeiras de pagamento, como esse PicPay, essas novas operadoras financeiras que antes não tinham a mesma obrigação. E mais, as lojas que oferecem crédito. Sabe aquelas lojas que oferecem crédito, tipo C&A, Renner, que tem cartão próprio? Pois bem, se você gastar mais de R$ 5.000 nessas lojas, elas também deverão reportar isso à Receita Federal, tá? Isso vale para todas as instituições financeiras, isso não é restrito apenas aos bancos tradicionais, tá bom? Então, antes você tinha uma movimentação que era restrita aos bancos tradicionais, e agora essa movimentação vai ser reportada através de todas as instituições que movimentam quantias para você, tá bom? Então é isso que modificou. Basicamente, a Receita aumentou o mínimo para ser reportado de 2 para 5.000 para pessoa jurídica, e incluiu o Pix aí nessas movimentações e as instituições financeiras que não são as tradicionais. Essa foi a grande mudança. Na prática, o que muda para a gente? Não muda tanto assim, e não há necessidade de fazer um alarde tão grande, tá bom? O que a gente precisa entender é o seguinte: toda forma de origem ilícita, toda forma de ocultação de patrimônio é alvo de fiscalização da Receita Federal. Porém, se você tem uma operação legal, você não deve se preocupar. A Receita Federal compreende que existem situações que são do cotidiano, que estão amparadas pelo ar da legalidade. Por exemplo, existem inúmeras famílias em que os vovôs e as vovós emprestam seu cartão de crédito para os netinhos gastarem. Isso é comum. A Receita sabe que existe sempre um parente que tem crédito na praça que empresta o cartão de crédito, às vezes para a esposa, para um primo, para um tio que não tem crédito e recebe deles o valor que eles compraram no cartão de crédito parcelado. Isso é comum, é da vida. Existem empresas que prestam determinado serviço, mas que também compram e vendem materiais. Vou dar aqui o exemplo de um marceneiro, tá bom? Suponha que você vai realizar um projeto em uma determinada casa e o seu serviço custe R$ 2.000, mas você combina com o proprietário para que o proprietário contratante ele compre os materiais. O que o proprietário às vezes faz? Ele diz assim: olha, seu João marceneiro, toma aqui os seus R$ 2.000, que é referente ao seu serviço, e pega lá mais R$ 6.000 para você comprar os materiais. E ele vai lá e faz as compras na loja lá, com o cartão dele, ou faz algum Pix. A Receita entende que essas movimentações proporcionam pequenas distorções. E não são estas pequenas distorções que vão chamar a atenção da Receita Federal. O que chama a atenção da Receita Federal são pessoas que têm uma pequena declaração de valores, mas uma grande movimentação. Por exemplo, suponha que você tem uma MEI, que é microempreendedor individual. Um MEI que declara aí mensalmente R$ 6.000 de faturamento. Mas, ao longo do ano, você pega e gasta R$ 1 milhão com Pix, com compra de cartão de crédito. Isso é incompatível. Como uma empresa que fatura até R$ 81 mil por ano pode ter uma movimentação financeira superior ou igual a R$ 1 milhão? Isso é uma grande distorção que pode sim chamar a atenção da Receita Federal. E para bem dizer a verdade, isso já chamava, porque o COAF fazia o reporte para quando havia grandes movimentações. Quando você pagava o seu cartão de crédito, ainda que não fosse numa instituição tradicional, esse cartão de crédito, pela movimentação dele, ele já era reportado à Receita Federal. O que a Receita está fazendo é afinando a pesquisa, tá bom?
fazendo com que ela seja uma pesquisa mais eficiente. Mas o fato de você deixar de aceitar Pix na sua empresa ou deixar de aceitar cartão de crédito não vai mudar em nada a fiscalização. A Receita não está criando um novo imposto, a Receita Federal não está taxando o Pix, a Receita Federal não vai multar você porque você está fazendo algumas operações com Pix ou cartão de crédito que necessariamente não tem uma correspondência direta com o que você está faturando. O que vai acontecer sim é que ela pode encontrar grandes distorções para pessoas que têm uma origem ilícita. Por exemplo, alguém que recebeu uma propina ou alguém que teve alguma ilicitude e aí quer ocultar essa movimentação através de outros processos de movimentação utilizando laranja. Então essas coisas é que vão chamar a atenção da Receita Federal. Não é o caso para enorme maioria das pessoas, tá bom? Eu vejo pequenos empreendedores muito preocupados com isso. Por quê? O que é uma característica do pequeno empreendedor? Ele tem a pequena empresa, ele emite a nota fiscal, mas muitas vezes ele recebe na conta pessoal, paga com a conta pessoal. A Receita compreende isso. Mas não custa nada que a gente reforce o conselho dos nossos colegas contadores. O contador, ele é todo certinho para evitar problema, né? Então, se você tem uma empresa, receba na empresa e os gastos da empresa você faz pela conta corrente da empresa, tá bom? Não misture muito as coisas de movimentação de sócio e empresa. A gente entende que existe um nível de mistura ali que é quase que natural, mas ela não é ideal, tá bom? Nesse caso aí, restrinja-se a fazer a maioria dos seus pagamentos pela conta empresarial, que nisso daí você já vai estar bem justificado. Fala, olha, é uma atividade empresarial que eu tenho. No caso do João Marceneiro, por exemplo, o João Marceneiro vai emitir a nota fiscal do serviço dele e mesmo que ele utilize a conta dele para fazer compras para o cliente, ele pode emitir lá uma nota de despesa. O que é uma nota de despesa? Ele está reportando para o cliente que ele gastou X de material para executar aquele serviço e o cliente vai ressarcir essa nota de despesa. Quando você faz uma nota de despesa, ela é uma fatura feita no Excel ou no Word mesmo. Você grampeia com as notas fiscais ou os cupons fiscais que você guardou para comprovar aquelas despesas e emite para o seu cliente. Isso é muito comum. Em grandes empresas, por exemplo, os executivos vão juntando as notas fiscais lá e juntam no final do mês, fazem um relatório de despesas, enviam para a administração e a administração ressarce ele. Tem executivos que fazem almoços para clientes, pagam hotel para clientes, pagam viagem para clientes, pagam deslocamento de uma cidade para outra e eles emitem essa nota de despesa, que é um documento em Word que eles produzem e a Receita os restitui isso daí. Isso é realizado há centenas de anos. Então fica bem tranquilo que isso é algo que a Receita compreende, não é isso que vai ser alvo de fiscalização. Essa nova portaria, ela atualizou os valores apenas, inclusive aumentou os valores, né, diminuindo assim a abrangência da fiscalização e ela atualizou colocando todas as instituições que antes eram somente as instituições tradicionais. Mas não existe nenhum ambiente para taxar Pix, nem para multar você, nem para cobrar mais impostos da sua empresa, tá bom? Fique muito tranquilo com relação a isso e vale a regra que os nossos colegas contadores sempre utilizam. Quando a despesa é da empresa, use a conta corrente da empresa. Quando a despesa é do sócio, use a conta corrente do sócio. E aí, você vai reportando isso para o seu contador. Dificilmente você vai ter algum tipo de problema com essa atualização. A rigor, você não precisa mudar a sua cultura de consumo em nada por causa disso, que creia, o que você faz, a Receita já sabe. Uma última pergunta que os nossos clientes também nos fazem é com relação ao sigilo bancário. Sigilo bancário é algo protegido por lei. Somente um juiz consegue quebrar um sigilo bancário a pedido de uma autoridade, tá bom? Então, como essa é uma regra que ela é ampla para todos os cidadãos, a Receita não vai emitir solicitações aos juízes para quebrar o sigilo bancário de todo brasileiro. Seria ilegal. O que ela está fazendo? Quando ela pede para a instituição financeira reportar o quanto que você gastou acima de R$5.000 num cartão de crédito, por exemplo, a empresa vai reportar os valores totais, ela não vai dizer com o que você gastou, tá bom? Então, suponha lá que você tem saldo ou teve despesas superiores aos R$5.000 ao longo do mês, suponha que R$8.000. Então, o que a instituição financeira vai chegar? A cada semestre, a instituição financeira reportará a Receita. Olha, esse CPF aqui neste mês gastou até R$8.000 aqui na conta. É isso que a Receita vai receber. Ela não vai saber se você pagou churrascaria, se você pagou gasolina, plano de saúde, ela não vai olhar a miudeza, né, o detalhe da sua movimentação. Isso aí é ilegal. Ela vai saber dos valores totais, ela vai saber, olha, fulano de tal
gastou até R$8.000 aí, segundo a instituição financeira. Uma última pergunta também, só para a gente não perder o bonde. Muitas pessoas se confundiram achando que elas é que deveriam fazer a informação de quanto que elas estavam gastando com Pix e com cartão de crédito. Não, isso é uma obrigação das instituições financeiras e já acontecia antes e ela só foi refinada. Então você não muda nada, você continua tendo que fazer a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda quando a Receita Federal abrir em 2025, né? Se você atingiu o mínimo de renda no ano para fazer essa declaração de ajuste anual, você o faça, tá bom? Normalmente, sem nenhuma alteração, esse reporte de Pix e de cartão cabe às instituições financeiras e é algo que vem sendo já acordado entre a Receita Federal e as instituições, como elas vão fazer isso já há algum tempo. Só começou agora em janeiro e já existia antes. Então, fica tranquilo, acalma seu coração, você tem feito as coisas dentro da legalidade, não tem por que se preocupar, tá bom? Não é isso que vai fazer com que você pague mais impostos. Um grande abraço, fique ligado aí, navegante do empreendedorismo, na nave empreendedora aqui no canal Lá Vem o Chefe. Eu sou o mestre em economia, o professor Luca Façanha. Esse foi mais um vídeo, espero que eu tenha contribuído com você. Para mais informações, consulte o nosso site www.lavemochefe.com.br. Lá você tem acesso a artigos e aos nossos vídeos e cursos que são vendidos através do Hotmart. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau!